A gente nunca tinha feito nenhum vídeo provando comida. Aí eu peguei e falei assim, vamos gravar? Ele, vamos. Aí na hora eu peguei e falei assim, vamos falar assim, ó, será que vale a insulina? Aí ele, nossa mãe, legal, vamos. Aí a gente gravou e falou, será que vale a insulina? Em um dia o vídeo bateu 1 milhão de visualizações. Nossa! Em 24 horas. Quando eu fui com o Barracuri, lá em Ribeirão, primeira vez, a primeira pergunta que eu falei pra ele, falei, doutor, me fala uma coisa, você tá longe da cura da diabetes? Ele falou assim, Riad, ninguém sabe. Não dá pra saber. Não tem como a gente saber ainda. Porque é um mecanismo que envolve tantas variáveis. A gente tava falando disso no carro, inclusive. A gente tava nos bastidores conversando sobre como a gente imagina daqui 20 anos se vai ter ou não a cura. E aí a Thali, conta o que você acha, Thali. Assim, como mãe, o meu coração quer ter esperança pela cura. Mas eu acho que está muito longe de acontecer uma cura total. Eu acho que vai melhorar muito mais o tratamento. Nós vamos ter formas inovadoras de cuidar do diabetes. Insulinas diferentes. Com certeza. Sensores. É tudo isso. Bombas de insulina diferentes. Mas eu não acredito que vai existir tão cedo uma cura total do diabetes. Eu acho que a cura da diabetes vai ser a cura mecânica. Onde eles vão, já está em desenvolvimento, o pâncreas artificial. Isso. Sim. Eu acho que a cura para diabetes é a cura mecânica. Cura. A gente até Eu comentou, a gente falou assim, a cura da diabetes ela é uma coisa tão mais complexa, porque você imagina, o seu órgão, que você já nasce com o pâncreas, as células já invadem e já exterminam aquela insulina, já atingem aquele hormônio. Imagina vindo um transplante. Mas você sabe uma coisa que eu falo, Lê? Que a gente tem que ter esperança. A esperança a gente não pode perder. Exatamente. A única coisa que a gente não tem que ter é uma sogra chamada Só que a gente esperança. também tem que que é a ter última o que pezinho morre. no chão. Que morre o resto. A gente pode ter. Não, Desculpa quem exatamente. tem sogra chamada Esperança. A gente ama vocês. Desculpa quem tem sogra. Ah, não, mas isso aí... Mas- Não, mas se você não tem sogra, você não tem esposa, filho. Você tem que ter a sogra pra ter a esposa. Não tem jeito de ter só a esposa? Ah, não tem. Não tem que ela deixa ela teve lá. que vir. Tá vendo, minha sogra? Eu tô falando de você, minha sogra. Assiste Eu aí. não posso falar mal de sogra, um dia eu vou ser sogra. É verdade. Eu já sou Eu vou ser uma sogro. sogra bem legal. Você sabe como é que é a brincadeira do sogro? Mas sogros são legais. Sogros- A maioria Não. dos sogros são legais. Você sabe como é que genro trata sogro? Não. Não, porque ainda não... Sogro é igualzinho porco. Vai. Só dá lucro depois que morre. nada. Imagina. Eu já sou sogro, tá? Mas a maioria dos sogros são legais. São Sim. É porque os homens são legais. também. A gente brinca. As mulheres são mais ponta firme. Tanto é que você tá aqui com o Dani mostrando pra nós e pra todo mundo que tá assistindo o quanto que a mamãe pâncreas faz a diferença. Por que você... Agora eu vou polemizar mais uma vez. Por que se usa... Eu já tô. Acho que olhou pra mim e ele falou, essa Não. gosta de uma polêmica. Não, mas eu vou fazer pra mim mesmo, porque eu sou pai. Por que a gente, papais, o papais pâncreas não é tão citado, entendeu? Por que a mamãe... Por quê? Porque mãe é mãe, não adianta, não tem como tirar a mulher. Nada substitui a mãe. Nada Porque substitui. eu acho assim, a maternidade e a paternidade, por mais que seja... Era pra ser igual, não 50-50, né? Não é 50-50. Não é. Mesmo de uma criança que não tem diabetes. Então, quando é uma criança com diabetes, aí se era 70-30, pra mãe vai 80, papai vai 20. O meu esposo, graças a Deus, é um ótimo pai pâncreas. Ele sabe tudo que eu sei, ele sabe. Porque nós aprendemos juntos. Mas quem convive com ele 24 horas, assim, a maior parte do tempo sou eu. Sim. O pai chega do trabalho tarde, então fica aquele tempo com ele. Só que a gente sabe tudo, a diabetes, ela não é uma receita de bolo. Não. Não Cada um é cada um. E não é simplesmente eu ensinar para ele e falar assim, ó, você tem que fazer isso e aquilo. Não, ele vai ver no decorrer do dia. Às vezes, o que funciona para mim quando eu tô com o Dani, não funciona pro meu esposo quando ele está com o Dani. A mesma quantidade de insulina, a mesma quantidade de carboidrato. Então, a mãe, ela sabe muito mais porque ela passa mais tempo com o filho. Ela consegue perceber como que o organismo do filho funciona, como certos alimentos funcionam no organismo do filho. Às vezes o pai nunca deu pro filho um biscoito recheado. Aí ele não sabe. Não, e a mãe já conhece. Eu vou pra minha realidade que não tem filhos diabéticos. Eu não sei dar um xarope pros meus filhos. É, Eu não aí sei eu a vou- quantidade de... Eu sei dar, claro. Põe lá mas eu não sei a quantidade. Eu fico com medo. Uma vez a Raquel me deixou, porque ela ia fazer um curso, alguma coisa. Ela falou, os meninos estão gripados, tal, daí isso. Cara, eu fiquei morrendo de medo de dar mais e matar a criança. Mas eu vou falar uma coisa. Eu não sabia. Agora quem vai fazer a polêmica sou eu.
Eu falo muito uma coisa pra todo mundo, e se me quiser me dar hate, manda bucha, eu não tô preocupado com isso não. Eu falo muito que mãe tem um papel e o pai tem outro. Na vida da criança, Sim, ele enxerga você de um jeito e ele enxerga o seu marido de outro. sim. Por isso que não é uma receita de bolo. Então, por isso que eu falo muito pro pessoal, falo assim, ó, eu sou pai pâncreas, as minhas filhas têm a mãe, tudo, mas quem sabe, na verdade, sou eu. É porque você também tem Eu sou diabético. diabetes, né? Então, Tanto é que quando a gente foi descobrir que ela era diabética, a mãe delas foi junto. A minha esposa foi junto, porque a minha esposa também tinha que entender o funcionamento da diabetes da minha No menina dia a dia. para poder palpitar. Tanto é que a Ellen, uma vez, levou a Júlia e a Ana no shopping e a Júlia me teve uma hipoglicemia com ela. O que a Ellen fez? Comprou um sorvete para ela. Ela não sabia o que ela fazia direito. Ela pegou o sorvete e deu para ela. A Júlia dava uma mordida, ela ia lá e dava outra. Ela ficou com medo de dar subir muito. de subir demais. A gente tá com uma vida ali. Então é fácil você pensar que cuidar de você é obrigado. Você tem que... Quem é a pessoa mais especial desse mundo? Eu mesmo. Porque se eu não me cuido, eu não consigo cuidar de Cuidar dos ninguém. outros. Ó, eu vou te fazer aquela pergunta. Você daria a sua vida pelo seu filho? Na verdade, a pergunta é aquela que... Sim, é o você que eu ia fazer. morreria pelos seus filhos? Sim. Eu morreria. E Mas você viveria viveria- por é, eles. é o que a gente faz hoje. Eu Sempre. tento... Eu vivo pelo meu filho. Eu não fico pensando que eu daria minha vida pelo meu filho. Eu vivo pelo meu filho hoje. Exatamente. E a mãe pâncreas, ela vive pelo filho. E eu não coloco esse termo só para a mãe pâncreas, porque é como o Riad falou, né? Ele sabia muito mais do que a mãe dela. Porque o diabetes é convivência. Para você cuidar do diabetes, você precisa ter convivência. E às vezes tem crianças que ficam mais tempo com o pai, então muitas vezes o pai sabe mais do que a mãe. Claro, sim. Mas na maioria das vezes a mãe Não, gente, é pâncreas exceção. É exceção. Eu sigo algumas pessoas na internet e você vai ver ali, são raros os papais pâncreas. Inclusive, fica o desafio para todo mundo que é papai pâncreas colocar, aparecer para a gente poder ter mais papais pâncreas também, mostrando que a gente tá aqui conversando. Então pode ser que vocês vão ser contra. Falar, não, papai pâncreas também tem muitos, é 50-50. Eu não acredito. Eu Não. acredito na mamãe pâncreas. Pode ser que até... talvez seja porque a gente não vê muito Não deles. vê muito. E o pai também, ele tem essa coisa. Nós somos comunicadores, é mais fácil ficar a gente aparecer, ou, tá aqui falando no podcast, mas mamãe que normalmente faz mais isso que você faz, lindamente, principalmente, passando a informação certa. E também pelo tempo, né? A mãe, ela abdica do trabalho para ficar com o filho. O pai, ele não pode. Na minha cabeça, né? Pode até ser polêmica essa minha opinião. Mas para mim, Polêmicas. a mulher foi feita para ficar em casa e cuidar dos filhos. Ah, mas isso é uma polêmica importante. Isso é uma polêmica muito grande Essa na minha cabeça. Não, é porque assim, pode complementar. Na minha cabeça, as mulheres podem fazer o que quiser, tá, gente? Me desculpa aí quem não claro. concorda. É Mas opinião. eu quero cuidar da minha casa, eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero educar os meus filhos 24 horas. A educação que os meus filhos têm hoje, que muitas pessoas elogiam na internet, eu sinto orgulho porque foi eu quem dei. Não foi terceirizada. Sim. E, infelizmente, muitas mães não conseguem, mas a maioria das mães pâncreas precisam abdicar do trabalho para poder cuidar dos filhos. O pai não tem essa opção, porque o homem é provedor do lar. Provedor do lar. E vou falar uma Provedor do coisa lar. aqui, que o pessoal precisa entender uma coisa. Isso é uma questão de opinião. Cada um tem a sua. O pessoal precisa entender. Eu falo muito uma coisa, tá, que tá me deixando até Com raiva. querendo avançar em alguém. Nossa senhora, pior, raivoso. Raivoso. tio Riad. O pessoal precisa respeitar a opinião das pessoas. A gente posta alguma coisa falando de uma... Não tô falando só nós, não. Qualquer influenciador posta uma coisa falando a opinião dele, fica todo mundo... Eu não concordo. Tá bom, é a sua opinião. Não, e tá certo ele colocar legal eu a não gente concordo. discutir. Só que ele não Só que venha eles com ofendem. xingamentos, que eles não venham com interferências, que eles não... porque muitas das vezes eu vejo assim, as pessoas te ameaçam. Sim. Elas te ameaçam, elas te Desejam falam que o mal. elas desejam o mal. Então assim, Tentam te desmoralizar. Exato. fala que vai te processar. A gente sabe que nesse Brasil, gente,
o processo mesmo, vamos pensar o jurídico, é tão difícil e complexo quando você tem razão. Imagina quando você não tem. Você não tem. E Então eu não acho adianta que ir não, lá gente. nas redes sociais, vou processar você porque você tá tendo essa opinião. Não. Não adianta. Vou falar uma coisa. Você quer processar porque eu tenho minha opinião? Vai lá, chega o pau. Por isso que eu tô falando, já dentro da realidade de que Já a gente tem que um processo legal, você já não ganha ou perde. Aí, mas eu vou fazer outra coisa. Você tá aí querendo me processar. Vamos fazer uma coisa, então. Vem na minha frente, eu e você. Vamos discutir, vamos conversar. Vamos E é tão conversar. saudável, gente. Eu acho tão saudável a gente discutir opiniões porque a gente aprende um com o outro. Exatamente. Mas as pessoas não querem aprender um Não. com o outro. Elas querem ditar o que é certo Exato. Nós através da estamos, visão mas dela. nós estamos com mini ditadores atrás de um telefone Aí falando O que sobre é? a opinião dele, que a opinião dele tem que valer mais do que a sua. A internet é cheia de juízes. Mas Exato. o que eu penso é que a gente também tá aqui numa mesa concordando com tudo que a gente conversa, porque também é fácil. Onde a gente pode até conversar daqui a um tempo, não só sobre diabetes, mas sobre outros assuntos que a gente vai discordar. Né? Eu posso ter mudado minha Normal. opinião Sim. também. Mas E é normal. o mundo da internet é esse, a gente não sabe a vida da pessoa. Por exemplo, o Dani, ele tem um ritmo de vida que as outras mamães têm com seus filhos que não é o mesmo. Mora em outras cidades, às vezes pequena, cidade grande. Então o ritmo é diferente. E isso muda as opiniões Com também. certeza. Porque pegar um transporte para ir trabalhar muda tudo dentro de uma cidade grande e uma cidade pequena. Com certeza. A mãe fica 2 horas no ônibus para poder levar um filho para uma escola consulta. ou para uma consulta e aqui você leva em 10 minutos. Então muda muito o ritmo Com certeza. de opinião, entendeu? Mas é isso. Dani, eu quero ouvir sua voz um pouquinho, mas eu vou falar assim, não vou fazer uma pergunta difícil, não. Como é seu dia a dia? O que você faz? Você acorda? Como que é? Conta pro pessoal o que Você que brinca? Você toma café? Eu acordo, eu tomo café, eu acordo, aplico a insulina, tomo café, aí eu jogo um pouquinho, aí depois aí eu jogo, aí eu brinco, aí depois eu assisto um pouquinho, aí depois eu almoço, aí... Eu brinco de novo. Aí eu A brinco vida é de muito novo. Você sabe que... eu vou te Aí falar. eu jogo. Aí, tá vendo? É isso que eu queria que ele falasse. Ele tá sendo criança. A gente. vida Me dele fala é uma muito coisa, difícil. Dani. Você brinca, você tá Claro que ele joga. paga boleto, né? Nenhuma. É. Você não tá na Que escola? Não. Não. tá. É outra polêmica. Por isso? Isso Outra aí... polêmica. Não, faz você, Por isso. então. Otário, nós vimos esses dias pra trás uma polêmica que você colocou de uma escola na sua cidade que não deixou você Estar na escola. estar na escola com o Dani. Conta pra gente. Esse assunto até mexe comigo, assim, todas É as um vezes que eu assunto que vou pode ser falar. falado ou tá em Se você- segredo Algumas de justiça? coisas estão em segredos de justiça Tá, certo. hoje, Você pode né? ficar O que à você vontade. puder falar. Mas eu Se posso não quiser falar falar também, pelo amor de Deus, sobre fica à algumas... vontade. Sobre a questão da escola ali, eu posso falar, só não posso falar. Hoje a gente tem um processo, infelizmente nós precisamos partir para esse tipo de ação, né? Entramos Judicial. com um processo judicial contra a prefeitura da minha cidade para disponibilizar um cuidador para ficar com ele na escola, porque Mas por que chegou nesse ponto? foi no ano passado, foi no começo do ano, se eu não me engano, foi em março, não me recordo. De 2024. a data. Não, de 2025 agora, Ah, foi tá. esse ano. Foi esse ano. Ele retornou para a escola. No ano passado ele ia para a escola normalmente. Eu ficava com ele no corredor. Ele ficava dentro da sala, o que muitas pessoas julgaram quando eu postei o vídeo, achando que eu queria ficar dentro de sala de aula com ele. E nunca foi isso. Aham. Eu sempre fiquei do lado de fora. Quando ele estava em educação física lá, né, eu ficava um pouquinho mais distante, mas aonde o celular pegasse. Porque, para quem não sabe, ele usa sensor de medir a glicemia e é via Bluetooth. Precisa de uma certa distância. Se você ultrapassar essa distância, não vai funcionar. Só que na escola não tinha ninguém que ficasse com esse celular para eu poder ficar em outro lugar e ficar tranquila, sabendo a glicemia dele. E graças a Deus ele usa essa tecnologia, então o celular dele mede a glicemia e manda para o meu também. Então, assim, seria muito mais fácil se eu tivesse o apoio da escola. Com certeza. No ano passado, nós tínhamos esse apoio de poder ficar dentro do corredor, Sim. já que não tinha ninguém para ficar com o celular dele. Nesse ano as coisas mudaram e um dia eu estava no corredor, o Daniel estava na sala de aula, eu fui até o banheiro. Aí a diretora me parou e falou que eu não poderia mais estar ali, porque eu poderia atrapalhar as outras crianças. Enfim, hoje eu entendo essa questão. Mas quando a gente é mãe de uma criança com uma necessidade especial que precisa desse acompanhamento 24 horas, a gente fica pego de surpresa, a gente fica muito triste, porque pela falta de acolhimento, pela falta de acessibilidade à Humanidade, criança né? e humanidade.
Porque é o que eu falo muito. Hoje em dia não existe uma legislação que garanta segurança de uma criança diabética dentro das escolas. Não existe. Não. Sim. A nossa luta para que o DM1 vire uma deficiência hoje Seja pra isso. justamente para isso. É um dos motivos. É um dos motivos, mas eu acredito Prioritários. como Mamãe que é o principal. Que exista uma legislação, uma lei que ampare essas crianças onde eles estiverem, não só dentro de casa, porque dentro de casa eles estão seguros com a gente. E nem sempre, porque às vezes acontece uma hipoglicemia severa, a criança desmaia, convulsiona junto com a mãe. Imagina na escola, sozinho, sem supervisão. E aí nós fomos impedidos, eu fui impedida, né? Primeiro foi eu que fui impedida de ficar ali. E eu falei assim, tá bom, mas alguém vai ficar com o celular dele para medir a glicemia? Ela falou, não. Se você quiser, você pode vir e descer para medir a glicemia dele de tempo em tempo, tipo de 2 em 2 horas, de 1 em 1 hora. Falei, tá, mas e quando ele tiver com insulina ativa no organismo, a gente faz contagem de carboidrato, e a gente estava no início ali da contagem, né? Porque a gente ia mudar para a bomba de insulina. Falei, então, assim, ainda é muito instável as contagens, porque o Riad sabe, é muito instável. Sim. O que a gente faz hoje, às vezes, amanhã pode não funcionar. E aí eu passei essa informação para ela, ela falou assim que não poderia fazer nada, mas que eu tinha que me retirar dali. Eu falei, tá, então se eu tenho que sair, o Dani também precisa sair, você não acha? Porque quem vai ficar com ele aqui? Ela, você tá tirando a... Você não tá dando autonomia para ele. O Daniel não é uma criança que tem autonomia por sua culpa. Falei, dar autonomia para uma criança é muito diferente de você largar uma criança com uma condição de saúde sozinha, a Deus dará, sem ninguém observar, sem ninguém cuidar dessa criança. Falei, então, a partir do momento que você está me expulsando daqui, você também está expulsando o meu filho, porque eu não vou deixar ele aqui sozinho, com perigo de ter uma hipoglicemia e desmaiar. Inclusive, nesse mesmo dia, o Daniel teve uma hipoglicemia dentro da escola de 50. Nossa. E a sorte que eu estava lá, consegui socorrer, porque ele estava no parquinho brincando com a professora, com as outras crianças, e ninguém percebeu. Eu percebi. Eu vi de longe que ele estava com o olhinho meio abatidinho. Aí eu chamei ele para medir. Quando ele chegou em mim, ele falou, mãe, eu tô passando mal. Sim. Eu medi 50 na glicemia. Se eu não tivesse ali, o que tinha acontecido com ele dentro daquele parquinho? O que mostrou mais uma vez que a mãe estava certa. E foi no mesmo dia, coincidentemente. Isso foi... Não existe coincidência. Essa hipoglicemia que ele teve foi minutos antes dela me expulsar da escola. Dela pedir para eu... Não, e a fala expulsar, dela... não, né? Eu Pedir não para que eu me retirasse, né? Eu não quero fazer a foto da vida dessa diretora. Sim. É igual eu falei, a gente tá falando E ela aqui é sobre diabética. vídeo. Então, mas é tão problemática as falas, por quê? Porque é muita gente, com certeza, indo até ela, falando, Sim. mas se ela tem direito, também tenho. Sim, eu hoje sei eu porque tenho- nós temos escola, né? A Afeto Companhia da minha esposa, de 0 a 6 anos, é justamente a faixa etária do Dani. E a gente sabe que, se a gente abre exceção para uma, tem que abrir para pra todas. todos. Porque assim, a gente tem lá as regras de não entrar para pegar a criança, porque senão fica aquele tanto de pais, de adultos Sim. entrando. Ainda mais uma pós-pandemia, com violências na escola, que a gente sabe, Muito sem perigoso. citar o que já aconteceu nas escolas, né? De entrar adultos. Então, isso foi regras que foram estabelecidas. Mas ainda não tivemos episódio de diabéticos lá, pelo menos que eu conheça, e que não tenha dado permissão de ficar. Porque a gente é muito humano. É humanidade, É humanidade. gente. É Porque humanidade. O que as escolas se é falam. pedido, a gente O que as aceita. certeza. O que as escolas falam hoje pra gente, eu entendo. Hoje eu não julgo mais a ação da diretora ali, a atitude dela Aham. naquele momento, mesmo ela tendo diabetes, mas é como vocês falaram, é questão de humanidade, mas hoje eu entendo, porque após diversas reuniões com a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretária de Saúde na época, enfim, todo aquele pessoal, eu entendo que, infelizmente, não existem leis que nos amparem, É. mas existem leis que amparem eles. Eu vou te dizer Então, uma assim, coisa. eles estão mais seguros na lei do que eu. Eu vou te dizer uma coisa assim, e vai piorar, por quê? A quantidade de diabéticos tipo 1 infantil tem aumentado Mas muito. aí eles vão ter que fazer alguma coisa, né? E 2 também. Então, assim, autismo aumentou demais. Todas as síndromes, né? condições. TDAH, enfim. Isso, já existe leis para algumas síndromes que te obriga a colocar um acompanhante na escola. Mas que, Você sabe uma infelizmente, como mãe, O diabetes- e como estando dentro de escolas, eu falo aqui que não, mesmo Não- existindo essas leis, Não tem. não existe um Amparo. real Só que acompanhamento. você Amparo. imagina... É 2 pessoas pro apoio, para cuidar
de 30 crianças com autismo dentro Não, da e escola. você imagina assim, ó, aí eu vou pro outro lado do envelhecimento do ser humano. Nós estamos também ficando idosos. A maior taxa de natalidade do Brasil. Eu não. Nós estamos indo pra isso. Eu não. Eu não também. Tá bom. Não, você ainda tá longe, tá? 31 anos ainda tá longe. Nem eu. Você tá Nem longe você. demais. O que você acha? Você acha que ela foi velho, Daqui a Dani? pouco vai ter que fazer assim, cuidador pra criança e cuidador pra idoso. Onde vão existir essa massa de Inclusive, de pessoas, nesse entendeu? processo que nós estamos lá, porque após esse barulho que eu precisei fazer na internet, graças a Deus nós fomos ouvidos, eu precisei entrar com uma ação judicial, porque mesmo a gente sendo ouvido ali pela Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, e que a Prefeitura, eles tentaram fazer alguma coisa dentro do que a lei permite. Porque, como você falou, a escola não permite que pais fiquem dentro do corredor, mesmo que sejam pais de crianças com condições especiais. Inclusive, tem uma criança na escola que é cadeirante também. O pai não pode ter acesso assim à escola. Então, assim, mesmo existindo nessas leis, existem outras também que a gente precisa seguir. Sim. E é para a segurança das crianças que estão na escola. Então, hoje eu entendo. Só que por isso que a gente precisa de Conversar. novas leis. A gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa de A novas gente precisa leis. falar assim, ó, Abbott ou qualquer outra empresa que tenha sensores. Em vez de ser Bluetooth, não tem como ser por satélite, a medição. Alguma coisa, alguma venha diferença. com tecnologias Com também, tecnologia. porque daqui a um tempo a gente tá falando sobre, não vai ter a cura rápida, mas vai ter a tecnologia nova. Então que venha com alguma coisa via rádio, via enfim, para a gente poder também não depender, porque às vezes acontece, tá, de você não poder ficar lá o dia todo. Você vai ser mãe agora Muitas do mães. Samuel, você tá grávida Muitas de novo. mães não podem. Como que você vai fazer para estar Muitas lá? mães não podem. Inclusive, Então- entrou uma criança recente com diabetes na escola do Dani. E pelo que eu fiquei sabendo, a mãe não pode. A mãe Então, precisa trabalhar, não pode ficar com a criança. E, Que o direito do outro é o infelizmente, a dever do realidade outro de também, muitas entendeu? mães. É uma polêmica que a gente pensa, ainda bem que aconteceu, porque Sim. pode ser feito. O Felca tá aí provando que Sim. toda a investigação que ele fez com relação à adultização das crianças prendeu os caras lá. Então, assim, daqui a pouco você também, com essa tua iniciativa, quem sabe uma lei Thalita Figueira. Ai, Entendeu? Olha, Thali Figueira. Dani, a lei Dani, é Lei melhor. Dani. Aê, gostei mais. Pra mim, Gostei tudo tem mais. que ter o nome dele, porque é tudo Lei por Dani, ele. É Lei tudo Dani. pra ele e Ai, por que ele. beleza. Aí, tá vendo? Papai Pâncreas não E- é. A gente Eu é não muito- quero levar- A gente é muito rústico, né, velho? Eu não quero levar Bruto, a gente mérito é de bruto. nada. Tudo que eu faço é por ele, é pra ele. Ô, ai, E- cara. e o que eu Troca fiz, de mãe que comigo? aconteceu, Mentira, mamãe, te amo É também. tudo por ele. E essa Eu lei, acho esse processo, inclusive, que nós entramos, eu pedi para colocarem, deixarem bem claro que eu não quero uma profissional para ficar só com ele. Caso existam outras Não, crianças mas aí com também DNI eu na ia escola... discordar de você, ia nos bastidores aqui, eu ia falar, não, não tem mas nem aí, como. que é isso? Ainda eu que defendo tanto as outras crianças. Porque eu não defendo só as mães, Punch. Sim. Eu defendo as crianças. Ali, pra mim, na internet, é defender as crianças. Sim. Então, eu falei que eu queria que, se tivesse outra pessoa lá, se tivesse outra criança, era para cuidar das outras crianças também. Não é algo exclusivo pro meu filho. Eu não tô lutando por algo para ele, eu tô lutando por algo para todas as crianças, entendeu? Legal. E quando nós Parabéns. entramos com o processo com o pedido, né, do projeto de lei também, lá na minha cidade, para disponibilizar sensor de glicose, não foi pensando no Dani. Não, Claro. a Aline, Nas outras crianças. a Aline não fez pensando na filha dela. A educadora de diabetes que está com a gente lá também não fez pensando Sim. na filhinha dela também. A E gente fez pensando em todas Todo as mundo. crianças. E- E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu. E vou te falar uma coisa, nós estamos copiando aqui na nossa cidade. Graças a Deus. Eu Tudo vou que é falar- bom, a gente tem que copiar. Tudo que é, como que é? A gente não copia, Copia e a gente cola. se inspira. Inspira, a gente se se inspira. inspirou. São inspirações que a gente trouxe e também eu e o Riad já estamos nesse movimento já faz um tempo, acho que desde o ano passado. Sim. Desde que, na verdade, a gente montou o DSM, já é o nosso propósito. Mas quando a gente começa a ver esse movimento do Tami lá em São Paulo, da Thali em Ribeirão Preto, a gente falou, não podemos ficar, não devemos E ainda ficar mais para uma trás. cidade tão próxima, Ribeirão. É. Se Ribeirão conseguiu, Franca vai conseguir, eu tenho Não, certeza. já vai, já Vai, dá já para tá- ser já vai assinado, dar se Deus certo. quiser, a gente vai Já conseguir estamos também. conseguindo um vereador que abraçou a causa e tá jogando dentro da Câmara e vamos ver como é que As vai crianças merecem. E a gente precisa expor esse vereador. ser. Com Se certeza. Claro. vocês puderem falar, porque é Daniel importante, Bassi. sabe? Daniel Porque- Bassi. Daniel aí, ó. É, Daniel, Daniel. tinha que Outro ser o Dani. Daniel, tinha que Daniel ser o Dani. Bassi. Porque a gente precisa De expor, Dani pra porque Dani. são poucos que apoiam a nossa causa. E Exatamente. quando o Jean Coraúci aceitou lá em Ribeirão Preto fazer,
eu desde o início expus, falei quem que era, falei da iniciativa dele. Inclusive, ele é tio de uma menina com diabetes. Então, assim, ele vive também, Ele né? sabe a dor. Não, mas hoje tá difícil de achar alguém que não tem ligação com a diabetes. Tem. Diabético Não tem. gerou... É uma pandemia. É uma pandemia. E graças a Deus, Eu já assim, falei ó, isso muitas É uma vezes, né? pandemia. a gente mudou, né, os políticos lá de Ribeirão teve uma mudança após de a Câmara. nova eleição. Então, assim, todos que estão ali, seja secretário de saúde, prefeito, vereadores, todos apoiaram a causa. Que legal. Por isso que nós conseguimos. Apoiem, pessoal. Porque Apoiem. é humanidade. É a humanidade. É a a humanidade. humanidade. Porque não é, por mais que não existam leis, igual eu falei da escola, não existe lei que nos ampare. Mas se a pessoa que está lá dentro quiser, ela pode ajudar o outro. É. É só que ela não quer. Vamos construir novas leis. A Ela não gente quer. tá Você com as sabe- leis todas atrasadas. Você sabe que eu falo uma coisa que é muito interessante que você fez pelas crianças. Nós estamos também fazendo pelas crianças, porque o adulto sabe se virar. Ele tem que aprender a se É. virar, porque não tem mais a mamãe para Não. cuidar, né? É. Ele tem a mamãe, graças a Deus. Amém. E as crianças ainda precisam dos pais para poder chegar em algum lugar. Sim. E o direcionamento dos pais hoje é muito importante para poder a criança saber justamente qual é o caminho que eu tenho que seguir. É, e o que eu quero ser quando eu crescer? Exato. Quem eu quero ser quando eu crescer? E nós somos espelhos para os nossos filhos, né? Exato. E o que eu ensino para ele hoje, o que eu mostro, a luta que eu faço, tudo que eu faço hoje é para que ele cresça e também lute por outras crianças no futuro. Com certeza. Porque E com certeza a é isso que eu consciência quero. dele já tá em outro Eu lugar. vejo o Lucas, né? Lucas Lorenzi. Ele é uma inspiração pro Dani, e pra mim também como diabético, como pessoa. E ele teve a fase difícil dele ali com diabetes, mas mesmo assim, ele deu a volta por cima. Hoje ele é uma pessoa que inspira outras pessoas, ele luta pela causa. E eu quero que o Dani seja igual a ele quando crescer. Eu quero que o Dani lute pela causa, eu quero que ele tenha, não orgulho de ter o diabetes, porque ninguém se orgulha em ter uma doença, uma Né. condição de saúde assim. Mas que ele tenha orgulho da trajetória dele até ali. E ele olhar para trás e falar assim, a minha mãe fez o que ela pôde por mim. Agora eu vou continuar. Agora é a minha vez de fazer por você vai mim, conseguir. pelos meus filhos ou por outras pessoas, entendeu? Essa é a minha intenção. E eu não, como até falei com o Leandro, eu não gosto de ficar me vitimizando na internet, não gosto de postar vulnerabilidades do Dani, porque tudo que a gente joga na internet nunca mais é apagado. Não. E os nossos filhos vão ver lá na frente esses vídeos. E eu não quero que meu filho veja que a infância dele trouxe para mim tristeza, que a infância dele, eu passei a maior parte da infância dele com diabetes, me lamentando, Sim. reclamando na internet. Porque muita gente vai olhar e falar assim, gente, ela tá se vitimizando demais. Pois é. Aí, tipo assim, ai, tadinho do menino. Aí que vão pesar o tadinho nele, que é o que a gente detesta Exatamente. Deus do céu. ouvir. Nossa E Senhora. eu detesto ouvir, ai, tadinho, que não sei o quê. Ele não é um tadinho. Essa é a segunda coisa que você não Ele fala não com um é um diabético, viu? coitadinho. O meu filho não é um coitadinho. O meu filho não é diferente de nenhuma Não, outra criança. pelo amor de Deus. Ele é diferente pra mim, porque pra mim ele é uma criança especial, ele é uma criança diferente. Pra toda mãe o filho é diferente, pra Com toda mãe certeza. ele é especial. Com Tanto certeza. Tanto é que a gente está aqui, outubro de mês das crianças. É o dia das crianças, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter essa conscientização com relação à diabetes, por isso que a gente trouxe o Dani. Tem muito assunto que a gente não conseguiu falar aqui hoje, porque a gente poderia ficar aqui Vixe! mais 2 horas 2 horas falando. falando. Ó, Bomba de deixa eu só insulina. perguntar uma coisa pro Dani. Aham. Dani, qual o doce que você mais gosta? Eu já tenho assim a resposta. Ah, não é Que ele ia falar possível. todos. Eu achei que sabia. era doce de batata doce. Sabe qual que o tio sabia Riad que ele ia mais falar gosta? Pudim. Pudim de leite Eu condensado. sabia. É bom. Você sabe que é o meu preferido? O meu preferido é sonho. Você gosta Ó, de da sonho? sua irmã, né? Eu amo sonho de creme. Seu. O meu doce preferido, eu sou igual ao Dani, gente. Meu doce preferido é todos. Ah, não, mas deve ter algum Não, que vocês mas gostam mais. eu gosto né? muito de bolo de chocolate. Ó. Pra mim é o meu doce Qual preferido. que é o doce que você tá querendo? Que eu tô querendo agora é nenhum, mas você, pelo jeito, tá querendo algum. Já tá na vontade de uma balinha, né? Ê, meninão. E aí eu vou falar pra você, então. Agora eu faço a perguntinha pro Dani e você faz pra Thalita. Dani, a gente tem uma perguntinha aqui no final do programa que é: o que é viver sem medida pra você? Tipo assim, Dani, o que você acha que é a vida? O O que é viver pra O que você? é viver? Tá vivo, viver. É bom viver? Você gosta? Então fala aí no microfone. É bom Fala. viver? É. E viver com diabetes? É diferente de viver sem diabetes? Não. Porque você tem diabetes desde pequenininho. Então você vive normal? Então fala pras outras crianças que às vezes vai assistir você falar assim, Aí, ó. viva com
do jeito que você quiser, criança. Olha ali naquela câmera Aqui, ali, ó, e fala pras crianças o recado que você falou pra mim que você ia dar pra eles. Pode falar. Pode Não, falar. pode falar, a gente só tá aqui. Sem vergonha. Não, Pode falar. sem vergonha. Olha lá naquela câmera e fala pro seu amigo e pra sua amiga que tem diabetes. O que você O que falaria pra você eles? falaria pra eles sobre a vida? Pode olhar pra mim, não precisa olhar pra câmera, não. O que você falaria pra eles? Que a vida é normal, que tem que ter força e coragem. Ah, isso Boa. mesmo. Boa, Força Dani. e coragem. Força e coragem, gostei. Temos que Muito fazer bem. uma frase de camiseta em cima disso. Que ele é muito forte e corajoso, gente. Parabéns. E aí eu finaliza com a Thalita? Thalita, se eu faço a pergunta, mas se você hoje, depois que você ganhasse o neném, vai. Se você se descobrisse diabético, o que você mudaria na sua vida? Hoje não mudaria nada, pra ser bem sincera. Eu sei que com diabetes a gente pode viver normal, como outra pessoa também vive. O estilo de vida que eu tenho hoje é muito parecido com o do Dani, porque a gente acaba que convive. Fazendo contagem a de gente faz carboidrato? a mesma coisa. Só não A gente aplica. faz a mesma coisa, só não aplica insulina. Eu não faço a contagem de carboidrato, mas a gente acaba pegando os horários para comer igual. Uhum. Se ele vai comer uma coisa, eu como igual, eu não como diferente. Então, assim, eu faço basicamente o que ele faz. Você tá fazendo uma contagem de carboidratos inconsciente. Inconsciente. Você tá fazendo pra ele, você olha e fala assim, não, Eu não vou comer tudo isso. exato. E agora grávida, né? Então eu tô tendo um olhar diferente para comida. Não que eu já não tinha, mas eu acredito que todas as mães que têm filhos com diabetes acabam se alimentando e vivendo praticamente da mesma forma. Porque a rotina da família toda em casa muda. Então a gente não vai fazer um bolão de sobremesa E e comer ele fazer um inteiro. macarrão com batata, que não sei o quê, para todo mundo comer. Entendeu? A gente vai falar, não, eu vou fazer uma proteína, eu vou fazer uma comida com carboidrato e uma salada. E não é só para ele, é para a família Pra família inteira. inteira. Então todo mundo acaba vivendo igual. A diferença é que a gente não aplica a insulina. Finaliza pra nós agora, Thali. Olha pra essa câmera e fala com as mamães punkers sobre isso. Sobre a vida, sobre a né? diabetes. Eu quero deixar um recado principalmente para as mães que estão no início do diagnóstico. Eu sei que é muito desafiador e é muito difícil. A gente pensa que o nosso mundo acabou, que a vida dos nossos filhos acabaram. Mas a diabetes, ela não é o fim. Ela é um novo começo. A gente vai começar tudo de novo, agora com outro olhar para a vida, porque eu acredito que no início é difícil, a gente fica muito triste, mas depois a gente começa a dar muito mais valor à vida, porque a gente dá valor a cada dia, porque todo dia é um novo dia com diabetes, é como se fosse o primeiro dia com diabetes. Sim. E eu não tô aqui para te desanimar falando isso, é muito pelo contrário. Você vai ver que o teu filho vai viver normal, você vai viver normal, uma hora essa tristeza, esse luto que a gente sente vai passar, e você vai começar a enxergar a vida com outros olhos. Mas você tem que querer também. Porque não adianta você ficar se lamentando, ficar se martirizando. O que é para acontecer, vai acontecer. O que é da vontade de Deus, vai acontecer. E a gente só tem que seguir. Olha seguir e ser feliz com o que a gente tem hoje, com a vida que a gente tem hoje. Agradecer, porque o diabetes tem tratamento. Não é uma doença que é uma sentença de morte para os nossos filhos. Quem faz a sentença de morte é a gente, a partir do momento que a gente decide ficar chorando todos os dias. Então, levanta, vai cuidar do teu filho e dá o seu melhor. Sacode a poeira. Porque o importante é Cê você dar sabe- o seu melhor. cê sabe Viver que- pelo seu filho. Exatamente, a gente tem a frase que fala assim, diabetes não é uma sentença de morte, é uma sentença de vida. Equilibrada. A partir do momento que a gente descobre o diabetes, a gente vive de verdade. Com certeza. Eu falo isso, a E, gente ó, vive. Me permite dar um recado pra mim? Claro. Se você conseguir. Ele é chorão, te falei que ele choraria e a gente chora tudo junto aqui, viu? Porque quem é pai, mãe. Respira. Espera que eu volto. Bebe água. Canta uma musiquinha. Meu O pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão, na minha mão. Há 40 anos atrás, que nós descobrimos que eu era diabético, a minha passou por fases terríveis. Eu falo que ela escondia de comer doce e tudo, mas ela passou
O dia que nós vimos que chegou no Brasil, Coca Diet, era uma alegria. E ela viveu todos os minutos comigo. E até hoje... Ela vive, com certeza. Com 86 para 87 anos. Ela faz agora em outubro 87. Ela... Porra. Tá junto com você, tá te acompanhando, tá te fiscalizando. Briga comigo. Briga com você. É brava. Faz carinho, mas ao mesmo tempo... Sabe aquelas mães que amacia? Amacia a carne, sabe? Bate pra poder ficar macia. Então, assim... Então é o que a mãe dele representa na vida dele. Fica o recado pras mamães. Mamães, amem seus filhos. tudo que vocês passaram, tudo que vocês estão passando, vocês vão passar muitas coisas ainda. Cada dia é uma surpresa. Cada dia na vida de um diabético é uma surpresa. Eu costumo brincar que as surpresas geralmente são igualzinho Kinder Ovo. Gostei. Nem Quando sempre você são... abre, A melhor. vida do diabetes é um Kinder é um Kinder Ovo. Ovo. a vida do diabetes é um Kinder Ovo. Aí, ó. Será que Cada vale a vez insulina? que a gente abre é uma surpresa Exato. E diferente. às vezes Exatamente. é uma surpresa desanimadora, né? Mas- Fala assim, você queria tanto um brinquedinho diferente. Não fica com medo, não fica com receio, porque ele vai superar, ele vai viver, Vai crescer, vai ser adulto, Exatamente. vai... Mas a gente precisa ser a base dessa criança. Exatamente. Ele vai superar se nós estivermos lá inteiras por ele. Você Papais, não sejam pela metade pelos seus filhos. papais e mamães pâncreas, continuem na luta. Obrigado, viu, gente? Obrigado, Thali. Thali, Obrigado, Obrigada a vocês Dani. pela oportunidade. Obrigado. Obrigado, nós. Você falou pouco, mas a ideia era essa mesmo, tá? Porque a gente queria só seu rostinho aqui, ó. Esse rostinho bonito. Criançada, aqui, ó, exemplo de E criança agora, o que a gente tem que saudável. falar pra eles? Será? Que vale a insulina? Ei, tchau, gente. Galera, Já. Tchau, gente! valeu!